Eu vou trazer para você aqui uma mensagem de ânimo, para que você possa ter uma visão mais ampla sobre a tua vida. Eu quero contar para você a história de José. José era o filho, um dos filhos da velhice de Jacó. Então Jacó amava José demais. Ele fez uma túnica para José, uma túnica colorida, e que aquela túnica não representava apenas uma veste, mas sim uma veste de honra, certo? E ali, os irmãos de José, de outra parte de outra mãe, eles aprontavam muito com Jacó. Então Deus colocou Jacó para pôr José como para ficar cuidando, assim, vigiando os irmãos dele, vendo o que eles iam fazer de errado, sabe? Eles eram muito trambiqueiros, Então José ficou observando, Então os irmãos de José já tinham raiva de José, porque José havia tido visões, que o sol se inclinava para ele, as estrelas também, e os feixes de linha também se inclinavam, não sei se era de linha ou se era de capim, não sei, se inclinava para ele. Então os irmãos de José já estavam revoltados, porque quando um irmão é mais amado que o outro, é perceptível, obviamente, É mais cuidado, recebe mais atenção e tal. Então aqueles irmãos de José já estavam com ira dele, já estavam com inveja dele. Então quando ele chegou lá, os irmãos tramaram matá-lo, pegaram ele para matar. Mas Deus tinha uma obra na vida dele, Deus não permitiu, Deus já mudou a mentalidade deles para que não matasse, apenas lançasse ele numa cisterna, Talvez as pessoas tenham te lançado numa cisterna para impedir que você fale, para impedir que você brilhe, para impedir que o que Deus tem na sua vida se concretize, E aí, aqueles próprios irmãos de José lançaram ele lá, aí, como não queria deixar ele lá para morrer, resolveram vender ele para lucrar, Eles eram bem mercenários mesmo, para lucrar o dinheiro. Aí passaram os mercadores, aí vendeu José, para esses mercadores do Egito. José se foi, Então, o que aconteceu na vida de José? José perdeu o direito de morar com seus pais, Na tua terra, na tua parentela, na tua família. Perdeu o direito de conviver com a família, E perdeu sua liberdade, que é o principal que o ser humano tem. José foi embora lá como escravo, Chegando lá, venderam José para um cara chamado Potifar. E José começou sendo como escravo, depois colocou ele para ficar limpando lá, a casa. Depois ele ficou mordomo, depois a mulher de Potifar acusou ele. Continuando, A mulher de Potifar acusou José de ter tentado, seduzi-la. E ele foi preso. Resumindo toda a história que eu tenho a contar. Lá na prisão, ele definiu o sonho do copeiro, do padeiro. Depois, muito tempo depois, um deles, acho que o copeiro, lembrou que José tinha discernido. Quando o rei teve a visão, e ninguém sabia interpretar. Nem todos os adivinhos, nem os sábios, nem Deus não entendia. Ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Aí então chamou José lá, José foi, José definiu o sonho. Havia 7 vacas gordas e 7 magras. Essas magras engoliam as gordas. Havia 7 espigas de milho grandes, graúdas e outras mirradas. As 7 mirradas engoliam as graúdas. Então José decidiu que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de pobreza, Então José pediu para que o rei encontrasse alguém sábio para poder, administrar essa alimentação lá do lugar. Então o rei falou que não haveria ninguém tão sábio quanto ele lá para administrar, não. Botou ele como governador, entendeu? Tem gente que nasce para ser servido e tem gente que nasce para servir. Ele nasceu para servir. Servir de uma forma honrosa. Às vezes você pode achar que você está sendo jogado para baixo, mas você está servindo de uma forma honrosa. Assim como José estava ali servindo o pai dele, vendo que os irmãos estavam fazendo de errado, é honroso. Ele tinha umas vestes honrosas. Então tiraram aquelas vestes honrosas dele, para poder rasgar, para dizer que ele foi morto por um bicho feroz, Mas ele recebeu uma de mais honra ainda lá como governador. Às vezes a pessoa tenta tirar a sua honra, mas é a honra física, porque a espiritual ninguém vai conseguir tirar, sabe? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nada impede, nem prisão,
nem contenda, nem armação, nada impede você chegar onde Deus tem para você chegar. Então essa é a palavra que eu tenho para você. Não desanime. Onde Deus quer te colocar, o que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Você pode até ir para outro caminho, mas você vai chegar no caminho que Deus te escolheu para ti. E o que mais interessei nisso foi que José ainda serviu os irmãos dele, foi lá comprar mantimentos e José serviu, José estava lá, né? Então essa história, resumindo tudo mesmo, eu entendo que quando Deus quer te honrar, quando Deus tem algo grande para te entregar, não adianta levantar os irmãos, não adianta levantar a mulher mentirosa, não adianta levantar nada, não adianta, porque o que Deus tem pra você, tem pra te entregar, vai chegar na sua mão na hora certa, no momento certo, entendeu? É essa forma que Deus tem para trabalhar. Então não desanime, confia que Deus tem algo contigo e independente se tiver barreira, se tiver afronta, se tiver levante, você vai chegar na posição que Deus tem pra você. Amém?